Olá, no programa de hoje, o PT nas eleições municipais e na Assembleia. A legenda que está no comando do país quer recuperar neste ano espaço em prefeituras de Minas Gerais após resultados discretos em pleitos municipais anteriores. Tem no horizonte o desafio de reeleger gestões em cidades polo, como Contagem e Juiz de Fora, e ensaia uma candidatura própria na capital. Em paralelo, lidera a oposição ao governo Zema em Minas. Eu converso com o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT de Minas Gerais. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, deputado. Muito obrigado, Marcos. Prazer estar aqui. Sempre um prazer recebê-lo. Deputado, vamos começar por Belo Horizonte. A pré-candidatura a prefeito do deputado federal Rogério Correia está colocada já há alguns meses. Ele vem se movimentando, com reuniões com os movimentos sociais, também conversas com outras legendas. Essa candidatura própria do PT na capital é irreversível? A candidatura do deputado Rogério ela foi homologada por todas as instâncias do partido, aqui a nível municipal, no PT estadual e também no grupo de trabalho eleitoral do PT nacional. Então ela está consolidada, é uma candidatura que entendemos que ela tem todas as condições de ir até o final do processo. O deputado Rogério tem pontuado bem nas pesquisas, e algumas em segundo lugar, outras ali empatadas em terceiro, mas todos os institutos mostram que ele tem performado bem nesse processo ainda de pré-campanha. Lembrando que até o final do processo a gente ainda aposta muito na possibilidade de alianças, trazer quadros, trazer alianças dentro do campo de esquerda e progressista para acabar de dar uma robustez no processo todo que nós estamos fazendo. É evidente que a gente sabe também que Belo Horizonte, por ser capital, entra no que o PT Nacional chama de cidades prioritárias. Teremos aí a necessidade, claro, em última palavra, o PT ser avalista, o PT Nacional ser avalista da construção. Em minha opinião, como a gente está falando de uma cidade que tem segundo turno, é natural que você tenha mais candidaturas disponíveis já para o primeiro turno. E no segundo turno faz os entendimentos que forem necessários. Se a gente tiver em segundo turno, trazer apoio. Se não estivermos, compor com quem tenha mais identidade com o nosso campo. Então, o senhor falou dessas negociações com outras legendas. Como é que estão as conversas, por exemplo, com federações, caso PSOL e Rede, que tem duas pré-candidaturas colocadas de deputadas estaduais, colegas do senhor, a deputada Bela Gonçalves, deputada Ana Paula Siqueira? A relação é a melhor possível, São partidos que compõem o nosso bloco aqui na Assembleia, foram lideranças que estiveram junto na campanha do presidente Lula. Então, como diz, há muita identidade. Agora, é natural que os partidos tenham, no que nós chamamos nesse processo de pré-campanha, suas candidaturas, que é um momento que a liderança política tem para poder se apresentar, se tornar mais conhecido, debater proposta, discutir a cidade. E lá na frente, quando vem o momento das convenções, aí é o momento que a gente tem que tomar a decisão, a gente discute possibilidade de alianças, de fazer as composições. Mas a gente respeita o tempo de cada partido, a construção de cada liderança, mas temos expectativa de um bom diálogo até o final do processo. O deputado Rogério, estando à frente dos nomes que nós temos no campo progressista e no campo de esquerda, é natural que ele esteja disponível para receber o apoio dos demais partidos. Na federação que o PT integra, já está pacificada? Pacificado. PT, PV e PCdoB já tem isso dado, consolidado. Estamos em diálogo com a federação Rede PSOL e outros partidos que compõem a base do presidente Lula, como, por exemplo, o próprio PSB, que também tem uma pré-candidatura, que nós respeitamos. Do ex-vice-governador Paulo Brandi, E, enfim, há outros atores que eu acho que há ambiente para negociação até as convenções. O PT está fora do comando de BH há 15 anos, desde que Fernando Pimentel deixou a prefeitura. E chegou a ocupar espaços na atual administração do prefeito Fuad Noman. Por que não apoiar a tentativa dele à reeleição? Olha, não há nenhum tabu em diálogo, em ter algum diálogo com o prefeito Fuad. Mas todo grande partido que se preze, o PT é um grande partido, você colocou muito bem, já governou a capital várias vezes, com boa memória, com boas avaliações do que foi o nosso governo, tem toda a legitimidade também de apresentar um projeto, de apresentar um nome. E, claro, se essa construção ela ganha mais musculatura, mais viabilidade, não é razoável você que tem um projeto que é mais competitivo abrir mão para um projeto que não seja. Quer dizer que não há hipótese alguma de entendimento? Não estou dizendo isso, mas
a maneira que nós estamos construindo e a forma que isso vem desenvolvendo sinaliza que para um primeiro turno o PT poderá ter sim a candidatura, né? Um diálogo com o FUAD para o segundo turno, tanto para receber apoio para dar apoio, não descarto, mas o projeto nosso é seguir com a candidatura até o final em primeiro turno. FUAD apoiou Lula em 2022 e as cúpulas nacionais de PT e PSD têm boa relação. O senhor mesmo já falou, né, que esse jogo nacional vai acabar sendo posto à mesa. Será que nenhum eventual pedido, por exemplo, do presidente da República de retribuição do gesto lá de 2022 poderia mudar o jogo na reta final das convenções? Não é a posição do presidente, por enquanto, né? Até onde a gente tem tido com o presidente Lula, conversado, também os seus interlocutores, o presidente Lula está nesse projeto da candidatura própria do deputado Rogério Correia. Penso eu que não chegou nenhum pedido para ele dessa natureza, né? Que o PT não tenha candidato para dar algum tipo de apoio. Então, não é algo que o presidente Lula tenha dito para nós, pelo menos, que, olha, nós temos aqui uma situação, chegou para a gente um pedido, nós temos que ponderar. Até porque eu acho que a gente precisa ainda ver como é que o cenário vai se delineando, né, até a frente, até o futuro. Como eu disse, o PT tendo candidatura competitiva, com chances reais de estar em segundo turno, não é razoável, nem inteligente, nem estratégico para o PT abrir mão de candidatura, né? O quadro de momento aqui na capital, deputado, está bastante pulverizado. São aí mais de 10 pré-candidaturas de esquerda, de direita, de forças de centro. O senhor acredita que isso vá afunilar mesmo antes do primeiro turno ou é uma tendência mesmo de uma disputa dessa vez mais fragmentada? Então, como eu disse, cidade que tem segundo turno, como no caso de Belo Horizonte, é natural que hajam mais candidaturas e que entendimentos fiquem para segundo turno. Mas alguma coisa, entendo eu, é possível você já pacificar, tentar equacionar ainda para primeiro turno. Quando você tem uma candidatura que ela começa a ter uma competitividade maior e que, entendendo que já havendo um arranjo de acordo, de composição, pode garantir que ela esteja em segundo turno, aí a gente não tem, como dizer assim, esperar muito tempo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos candidatos do campo progressista, do campo de esquerda, e há risco de você ter duas candidaturas bolsonaristas em segundo turno. Ora, nós vamos ter que fazer uma discussão e tomar uma decisão de viabilizar que alguém deste campo, do campo progressista, esteja na disputa em segundo turno. Pragmático. Imagina o seguinte, que cenário de segundo turno você tem dois bolsonaristas. E que se a gente fizer unidade com algum dos nossos nomes, a gente viabiliza que ele esteja em segundo turno. Aí é uma decisão que não dá para esperar segundo turno. A gente vai ter que tomar ela indo em primeiro. Claro, sim, é a minha opinião, né? Porque vai depender de cada partido. Se os partidos tiverem a mesma preocupação que nós temos sobre a disputa que está em jogo, porque, claro, ela envolve os problemas específicos de Belo Horizonte, os propostos para Belo Horizonte, mas não tem como ela estar dissociada do contexto nacional. Então, há uma polarização nacional. E aí a gente precisa saber como é que a gente conforma isso para estar também bem posicionado para o segundo turno. Essa polarização nacional, o senhor acredita que ela tende a dar o tom, de fato, em muitas das disputas municipais? Alguns analistas dizem isso, outros acreditam que não. Cidades maiores, capital, cidade de segundo turno, isso tem mais influência. Quando você vai para cidades menores, aí é no CPF do cara. O cara, você pode ser do PL, mas o cara gosta de você e vai votar em você porque te conhece. Eu já fui candidato a prefeito na minha cidade natal, São João del Rei, e olha que não é uma cidade tão pequenininha, quase 100 mil habitantes. Média, né? E eu, quando fui candidato, já naquela época, não existia nem o antipetismo bolsonarista, vamos chamar assim, mas sempre teve alguma rejeição do PT, todo grande partido tem rejeição. Eu lembro que tinha gente que fala assim para mim, Cristiano, eu não gosto do partido não, mas eu vou votar em você, por causa da sua pessoa. Eu lembro de você trabalhando em Santa Casa, eu conheço sua família, conheço sua mãe. Então, na cidade menor, vai muito na biografia, no CPF das pessoas, do candidato, e menos na contingência partidária. Quando vai aumentando o tamanho do município, aí você começa a ter uma contaminação, uma influência maior dos veículos de comunicação, das redes sociais, e que começa a interferir. Que eu acho que isso seja o decisivo para o eleitor, mesmo na cidade maior, não entendo. Há um nível de influência razoável, mas no final das contas resta a capacidade de identificar problema, fazer a leitura da cidade e propor solução. Uma curiosidade que eu tenho, assim, na última eleição nacional, em Minas Gerais, houve muito o chamado voto Lula-Zema, né, ali em várias cidades do interior. A gente pode ter, na prática agora, prefeitos
né, se dizendo aliados dos dois governos e vendendo isso eleitoralmente. É possível, não é nada novo, não estamos falando de nada que é novidade. Isso aconteceu na época do Lulécio, que era Lula e Aécio, aconteceu com Dilmazia, que era Dilma e Anastasia, e vai ter prefeito que é tanto da base do governador quanto da base do presidente Lula, dizendo ali que tem interlocução dos dois lados. Até porque isso já entra no pragmatismo da tática eleitoral, né? Dizendo, olha, eu sou o cara que tem interlocução, então estou bem posicionado. Mas cidades pequenas vai acontecer. Faz diferença? Influencia porque o cara sabe que na cidade pequena, quem tem a chave do cofre, vamos falar assim, é o governo federal. Não é nem o Estado, o Estado anda meio ruim das pernas também. Para algumas coisas, para outras coisas o Estado fala que está bem, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Parece aquele meme, né? Quando fala para o Zema dar benefícios fiscais bilionários para os amigos, faz carinha feliz. Quando fala para dar aumento decente para servidor, faz cara triste. Mas bem, ainda assim as pessoas sabem que quem impacta a vida mesmo é o governo federal. Os principais programas que chegam nos municípios, que vai desde Rede SAMU, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Instituto Federal, Creche Pro Infância, ônibus do Caminho da Escola, tudo, PAC, é o governo federal. Então, os prefeitos tentam se aproximar e ter identidade mais com o governo federal para dizer, o nosso orçamento é pequeno, arrecadação própria quase que não existe, a gente vive basicamente transferência, temos que ter recurso extra a partir do orçamento da União. E, inclusive, o PT terá essa fala como uma fala importante para o eleitor, né? Não adianta saber só a cor do gato, tem que saber se pega o rato. Você tem 3 candidatos que estão propondo um monte de coisa, mas aquele que você sabe que tem trânsito no governo federal, tem facilidade de diálogo com o ministro, tem deputado que atua ali mediante, evidentemente que ele estará mais bem posicionado para dar resposta aos problemas da sua cidade. Então isso mexe com o imaginário do eleitor, e o eleitor também ele é um pouquinho pragmático, né? Ele quer saber quem resolve o problema. Uma última questão sobre Belo Horizonte, para a gente pular para outros assuntos. O fato de Jair Bolsonaro ter vencido as eleições presidenciais aqui na capital em 2022, confere, a seu ver, algum favoritismo às forças de direita nesse momento, que também estão fragmentadas, né? Tem ali várias candidaturas colocadas. Não, eu acho que cada eleição é uma dinâmica. Cada eleição ela tem ali um momento, um fenômeno, um contexto específico, e depois você tem que começar a fazer tudo de novo. Ainda que o ex-presidente inelegível tenha sido vitorioso em Belo Horizonte, você tem um governo hoje do presidente Lula que caminha para uma aprovação de média para boa, né? Então, isso também traz as nossas candidaturas para um campo bem competitivo. Mas a polarização não tem arrefecido tanto, né? Ela vai continuar existindo, né? Eles vão estar na disciplina de apoiamento aos candidatos deles, nós vamos fazer o mesmo movimento aqui, mas eu não creio que isso seja fundamental para a definição, em última instância, do grande conjunto de eleitores. Você vai ter uns 20% de apaixonado, 15% de apaixonado de extrema-direita, que não quer nem saber o que o candidato deles pensa, que eu acho um absurdo, o trem mais despolitizado do mundo. Por que você vai votar no candidato? Não, porque ele é ligado ao meu presidente da minha preferência. Não, além disso, tem que perguntar o que o cara pensa. O que propõe para a saúde, para a educação, mobilidade urbana, segurança na cidade? Nós temos essa preocupação. Então, acho que a maioria dos eleitores quer saber quem responde os principais problemas da sua vida. E um outro conjunto de apaixonado, aí a vida tanto fez, tanto faz, é muito despolitizado, vai votar só por analogia, só por osmose. Para a gente encerrar com eleições, há outras grandes cidades mineiras, né, em que o PT tentará se manter no comando, casos ali de Contagem, Juiz de Fora, Teoflotone, né? Quais as metas gerais traçadas para 2024, após o partido ter conquistado, né, em 2020 apenas 28 prefeituras? Então, aí vamos lá. O PT disputou as eleições municipais, a penúltima e a última, no que eu chamo dos piores contextos políticos para nós, né? Uma criminalização muito forte do partido, combinado com atores de órgãos, instituições, que vai desde da polícia até o judiciário, a imprensa como um todo muito orquestrada, né, num movimento antipetista, prisão do presidente Lula, golpe contra a presidenta Dilma, criminalização de vários dos nossos quadros, muitos foram presos e depois comprovadamente inocentes. Então, houve um processo de criminalização do PT. E aí, nas últimas eleições municipais, era até difícil conseguir candidato. Tinha gente que disputou a vida toda pelo PT e falou, mas essa agora eu vou ter que disputar fora, porque o antipetismo está de uma forma assim... cidades médias, inclusive? Geral, até mesmo as pequenas se contaminaram. Isso tudo fez com que a gente tivesse dificuldade de ter mais candidatos, como havia tido em outras eleições. Então é verdade, lançamos um número menor de candidaturas e elegemos um número menor de prefeituras. Mas aí é um detalhe. Da penúltima eleição para a última, a gente já começa a mudar um pouco a performance.
Quando você cita, por exemplo, a vitória em Juiz de Fora e Contagem, isso foi muito significativo para nós, porque a gente governava em um pouco mais de 600 mil vidas e passamos a governar quase 2 milhões de vidas. Você diminui o número absoluto de prefeitura que você venceu, mas aumenta o número de pessoas que serão governadas pelo partido. Então, isso tem impacto. Eu lembro que no final daquela eleição, a imprensa falava assim, deputado, o PT está muito mal, né? Vocês não ganharam nenhuma capital no Brasil. E foi verdade, não vencemos em nenhuma capital na última eleição municipal. Mas, por outro lado, Contagem e Belo Horizonte são maiores do que 9 capitais em termos de população. Contagem de fora, que você tá falando. Aí eu falei isso com o repórter, me perguntou, mas aqui, 2 cidades nossas que é maior do que 9 capitais brasileiras não conta, não pesa? Então, tinha ali uma compensação, vamos dizer assim, daquilo que talvez a gente não tenha tido como vitória. Para essa eleição, eu imagino que nós estamos bem posicionados, com boa capacidade de reeleição nas cidades que nós governamos, né? Em especial as 2 grandes cidades. Tenho acompanhado algumas pesquisas que são feitas de avaliação de governo, governos bem avaliados, então são candidaturas bem competitivas, com chance de reeleição. E nós teremos já um número maior de candidatos e candidatas. Nesse momento que nós estamos conversando, até agora, parcialmente, e eu monitoro, nós temos mais de 273 pré-candidaturas de prefeitos e prefeitas. Que outras cidades polo o senhor pode citar como prioridade para essa disputa? A sucessão em Teófilo Otoni, onde nós governamos, reeleição em João Monlevade, nós teremos aí Alfenas também tentando a sucessão. Nós vamos disputar São João do Rei, né? Tem uma candidata que é a vereadora Lívia, que ela é competitiva. Nós teremos Leonardo Monteiro, bem posicionado hoje, governador Valadares. Paulo Guedes disputa em Montes Claros. Você tem a companheira Dandara, que é a nossa pré-candidata em Uberlândia, né? Anderson Adalto, pré-candidato aí pela federação, né? Está no PCdoB, no PV, que nós temos que falar que nós somos federação agora, viu, gente? Né? Que é o PT, mais PT, PV e PCdoB. Quando eu falo federação, acho que nós teremos candidaturas a prefeitos e prefeitas na metade, no mínimo na metade dos municípios mineiros. Isso é muito importante. Então, em Ribeirão das Neves, o Vicente, presidente do PT, foi indicado como pré-candidato. Então, nas principais cidades, nós vamos estar participando da disputa. Se não tivermos candidatura, estaremos com candidatos que é do campo, aliado do presidente Lula. Qual que é a decisão nossa, enquanto partido? Lançar candidato onde for possível, onde tiver viabilidade, onde não tiver, compor e apoiar candidaturas que são da base do presidente Lula, conectado aí com o campo progressista. Agora a Assembleia, né? Falamos bastante de eleições, vamos agora falar da Casa. Chegaram, né, aqui recentemente projetos do governador que aumentam, né, taxas de contribuição aos institutos previdenciários e também o que propõe um reajuste salarial geral de 3,62%. Como que a oposição vai atuar nessas matérias? Nós vamos trabalhar para tentar obter a melhor vantagem, o melhor percentual de reajuste para os servidores, a melhor forma. O que nós entendemos é que o governador está propondo, de longe não resolve o problema do servidor, não recompõe sequer a inflação do período e, mais do que isso, o debate ele não está dissociado. Ao mesmo tempo que o governador manda um projeto de 3,6%, ele manda um pacote também com algumas reformas, especialmente nos institutos de previdência, que vai impactar a vida do servidor. No final do frigir dos ovos, entre o que ele está propondo de aumento, se for isso, somente isso, e ali permanecer nesse percentual, e o que ele está propondo de aumento da contribuição, por exemplo, do IPSENG, mas também do fundo da segurança, o servidor ele não vai ganhar 3,6%, ele vai perder mais ainda, porque ele vai ter que aumentar a contribuição que ele já faz para os fundos de previdência dele. Então nós queremos fazer discussão geral, né? Aonde que pega? Pega quando você tem aí, nos últimos tempos, votação de benefício fiscal para empresário que já vai muito bem, obrigado. O governo abriu mão de quase 12 bi, em torno de 12 bi de incentivos fiscais e benefícios. O governo dobra a verba de publicidade, 60 para mais de 120 milhões. O governo gasta com os jantares. O governo ele dá um aumento para si próprio de 300% para o seu secretariado. Eu falo que a gente governa pelo exemplo também. E aí é muito difícil você chegar para o servidor e falar que o Estado não tem condição de dar uma recomposição melhor. Então, a nossa tática é trabalhar nas comissões e também em plenário para obter o melhor modelo possível, dentro do que for possível. Obstrução, emendas, e, enfim, nós vamos usar das ferramentas regimentais que nós temos possibilidade, até onde o limite do prazo também regimental nos permitir. Nós sabemos que o Estado também não pode dar... O ideal seria o governador desse 300% para todo mundo como dá para si próprio. Tá bom, vamos lá, nós sabemos que o Estado não consegue comportar, ainda que seria... Por isonomia, né? Por isonomia é o que seria o ideal. Mas os 3,6%
não resolve e precisamos discutir essa questão da mudança nos regimes previdenciários, porque a gente sabe que vai penalizar mais o servidor e vai criar desassistência ao pouco que eles já têm, que estão sendo assistidos, tanto dos militares da segurança, quanto também servidores do IPSENG. Estamos vendo, né, várias categorias mobilizadas em permanente, greve, aqui na Assembleia estão vindo, e eu acho que na medida que o projeto Caminha Mais tende a aumentar essa participação dos servidores das suas entidades representativas, e é fundamental, viu, gente, que o servidor nos faz presente, não tem pressão, as coisas vão passando do jeito que o governo quer. Então, a única forma que tem de ser conter, reduzir dano e avançar em alguma conquista é através de mobilização. Como é que está a interlocução da oposição, por exemplo, com deputados, né, que representam categorias da segurança pública e que são de outro campo político ideológico? Grande maioria dos parlamentares que tem diálogo, que tem representação, a servidor público em geral, e aí você fala da segurança, a gente faz aqui esse recorte porque eles são da base do governo. Aqueles que são comprometidos de fato com a segurança, que tem isso como sua principal pauta, e são eleitos por essa base, tenho certeza que vão caminhar na lógica da valorização adequada, correta e justa, independente se é a base do governo. Então tem um diálogo que tem fluído nesse sentido, quer dizer, a gente tem divergência, mas nesse ponto da valorização do serviço público, há uma convergência que pode nos ajudar na luta que nós vamos travar aqui para frente. Deputado, outro tema importante nesse momento são as negociações em curso, né, em torno da dívida de Minas com a União. Como é que vocês receberam o último gesto do governo do estado, né, de pedir ali uma prorrogação de prazo ao STF e propor também condições para retomar pagamento de parcelas com base no RRF, né, sem consultar outros atores envolvidos? É o que tem sido a característica do governo, né, gente? Uma completa desorganização, ausência de planejamento, de diálogo. O próprio ministro Haddad tem reclamado, que ele tem dito que precárias informações que o Estado presta, documentação que o Estado envia, e aí ele faz um movimento muito isolado, muito individual, muito solitário, de tentar aí buscar um caminho para ele continuar pagando. Como a gente está em processo de discussão de melhores condições para o Estado de Minas Gerais, e há um prazo aí que está sendo dado, é razoável que você trabalhe para concluir este processo, né? Então, acho que ele ainda toma ali uma bronca do próprio ministro Nunes Marques, e há aí uma insatisfação por parte também do governo federal na ausência da presença do Estado de forma relevante para negociar a condição da dívida de Minas. E veja o seguinte, que esse processo todo se deu porque o bloco de oposição aqui na Assembleia startou, foi ao governo federal, foi ao senador Rodrigo Pacheco, fez o movimento, o presidente Tadeu fez o movimento, e aí a partir daí isso entrou na agenda do governo. O Zema ficou 4 anos, base de Jair Bolsonaro, e não moveu uma palha para discutir a dívida de Minas, pelo contrário, aumentou essa dívida. E é agora que a gente tenta buscar caminho que seja de eficácia, fazer as atrapalhadas que, na minha opinião, não contribui com o debate que a gente tem que fazer. Como é que o senhor está vendo os termos técnicos, né, das propostas em negociação? O governo federal sinalizou inicialmente com aquele programa Juros por Educação. Para a educação tecnológica. Que seria ali abater as dívidas com base em investimentos que os estados se comprometeriam a fazer, né, no ensino técnico. Depois, alguns estados, né, levaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a demanda de se incluir também investimentos em infraestrutura, em segurança pública, e não se sabe ainda qual vai ser o desenho final disso. O que o senhor considera razoável, assim, do que está colocado? Tem também a possibilidade da federalização das empresas públicas? Na minha opinião, e eu cheguei a conversar isso com o presidente Pacheco, com vários deputados, até mesmo com o Tesouro Nacional. Eu acho que nós temos que ter um conjunto de contrapartidas, sabe? O juros pela educação é interessante, mas eu acho que ele também é limitado, né? Por exemplo, você podia estender isso para a educação superior dos estados, que a educação superior, sendo uma obrigação e responsabilidade do governo federal, quando o estado faz, de certa forma, ele está ali prestando um serviço que seria de interesse do próprio governo federal. Professores da UENG, inclusive, estão em paralisação. Está em greve. Então, por que a gente não discute também a inclusão da UENG, Unimontes, da educação superior dos estados, além da educação técnica? Não é isso? Já que a educação superior é de obrigação do governo federal. Para mim, seria um ótimo modelo, ampliando vagas, melhorando a condição de professores, investimento, bolsas para pesquisa. Quer dizer, essa opinião para mim, essa minha opinião, ela é recente. Essa eu não cheguei a conversar com os atores, não. Mas aí dentro daquilo que você colocou, o juros pela educação interessante. A redução da alíquota do juro, fundamental, gente. Não dá para o Tesouro cobrar uma alíquota de mercado financeiro. É ente público, relação pública.
que eu colocaria também? Compensação pelas perdas da Lei Candir. Eu acho que o Estado, que contribui para o superávit da balança comercial brasileira, e essas reservas cambiais, elas acabam ficando aplicadas, gera rendimento para a União. O Estado não percebe mais esse recurso a partir da própria Lei Candir, da desoneração do ICMS, o Estado tem que ter um tipo de compensação. Mas essa discussão não morreu com aquele julgamento do STF lá, que deu a Minas ali 8 bilhões e pouco de ressarcimento? Morre, mas o Estado continua a não receber. O Estado continua não tendo arrecadação de semestre de exportação. Veio a Lei Candir, ninguém colocou nada no lugar. A compensação ela não ocorre da maneira que a própria lei estava prevista. Então, e aí você tem 8 bi para receber aí, sei lá, 20 anos ou mais aí para frente, que também pode entrar na negociação. Então, veja, eu acho que o Estado que contribui com a balança comercial, que contribui com o superávit do Brasil, do qual o país ele tem rendimentos das aplicações das reservas cambiais, deveria também ter isso como um indicador, como um critério da redução da sua dívida. Então, você pensa em um conjunto de componentes. Isso pode acontecer, porque para você mudar a regra, você tem que mudar a lei. O regime de recuperação fiscal é uma lei, então você tem que alterar a lei. Na tramitação, eu entendo que é possível. Você discutir a inclusão das universidades como um item de amortização. CEMIG e CODEMIG. Aí eu sou contra. É contra? Sou contra. Eu acho que CEMIG e CODEMIG são empresas que são superavitárias. O que você pode propor é o seguinte, que o resultado dessas empresas, da qual tem a participação do Estado, fique disponível para amortização da dívida. Aí, ok, sem desmobilizar o capital, sem desmobilizar o patrimônio. Por que eu digo isso? Empresas superavitárias estão entre as melhores dentro do setor público e privado. Tá bom, hoje é o governo do presidente Lula. É um governo que não é inclinado a privatizações. Mas quem garante que daqui a 3 anos vai ser o presidente Lula? Aí volta os governos de extrema-direita, vai vender como fizeram com a Eletrobras. E aí o povo mineiro perde seu patrimônio. Hoje, se quiser vender CEMIG e Copasa, tem um caminho que tem que ser percorrido. Tem que fazer plebiscito, tem que ter 3/5 aqui na Assembleia. Então, o povo mineiro tem controle do seu patrimônio. Se você passa isso para o governo federal, você perde o controle. Ah, não, mas a gente pode criar um instrumento que, se não quiser mais a empresa, a preferência do Estado readquirir. Preferência. Quem garante que quem estiver como governo vai optar por essa preferência? Que se for o Zema, não vai querer. Fala assim, não, pode privatizar que eu não quero isso de volta, não. Então, eu acho que o patrimônio do povo tem que ficar com o povo e nós cuidamos aqui em Minas. No limite, os resultados das empresas podem ser dados em pagamento da dívida. Desfecho dessas negociações, para encerrar nossa conversa, o senhor acredita que ele vai, inclusive, repercutir diretamente nas eleições de 2026 para os protagonistas desse processo? Por exemplo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, senador Rodrigo Pacheco, o próprio governador Romeu Zema, que é um ente interessado também? Sim, eu acho que as pessoas levam muito em consideração a capacidade de resolução de problema e a capacidade de eficácia na gestão. O governador, como nós dissemos, de todos os atores que estão no debate da renegociação da dívida do Estado para tornar o Estado de novo mais viável, com capacidade de investimento, de adquirir novos investimentos, empréstimos, né, para cuidar do povo, tomou nota 0. Dos atores, ele foi o ator mais coadjuvante, mais sumido, desaparecido. E acho que em 2026 o povo mineiro vai querer saber quem são os atores que buscaram um caminho para resolver o problema da situação do Estado, que vai ter como consequência e reflexo a melhoria nos serviços que são prestados ao conjunto do povo, né? Se você melhora a situação financeira do Estado, você investe mais em educação, investe mais em saúde, valoriza o servidor, que o governador não gosta, mas tem que valorizar o servidor, porque é isso que faz com que o Estado funcione. Então, os atores que estiveram na linha de frente do processo, claro, considerando a conclusão exitosa desse processo, estarão mais bem posicionados em 2026. Deputado Cristiano Silveira, muito obrigado por mais essa conversa com o Mundo Político. Sempre à disposição. Eu conversei com o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT de Minas Gerais. Falamos sobre as articulações da legenda para as eleições municipais no Estado e a atuação da bancada na oposição ao governo Zema na Assembleia. E a gente se despede reforçando o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas se soma à rede de apoio e solidariedade. Se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92 958 800 /1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.